Muito bem. Eu só vou pedir licença aqui para ficar assim, um pouco mais à vontade que a indumentária, cumpridas as formalidades legais que eu estava lá hoje, tá bom? Está liberado. Você Vai sabe boa como é que isso escola? aqui... Sabe como é que isso aqui chama lá no Reino Unido? Não. Alguém sabe, não? Aonde? No Reino Unido, na Inglaterra. Não é colarinho clerical. É colar de cachorro. Verdade, dog collar. Não me pergunte por quê, não. Mas... Certo, porque lá os pastores tudo anda bem assim no cabresto, né? Muito bem. Começo? Rapaz, assim... Não, vou te pedir uma ajuda. Eu acho que a Lana começou um assunto aqui e eu vou continuar o assunto, porque a gente não falou nada sobre isso, eu e ela. Mas é um assunto, assim, eu creio que ela abriu e é o que eu tinha anotado aqui para repartir. Então, eu creio que é um assunto da nossa casa, da família, né? E aí, compartilhar isso com os irmãos e para a gente poder repartir isso no ambiente familiar, que eu acho que nós não temos outro ambiente para falar sobre isso. Eu queria ler com vocês aqui em Lucas, capítulo 9. Está dando um reverber aqui, mas você já está corrigindo aí, né, Reginho? Reginho é o Croix. Tá. Lucas 9. E quando Jesus pergunta para os discípulos a respeito de quem é ele, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui, naquilo que a gente quer repartir como casa, como família, como irmão mais velho de caminhada. Eu estou nessa caminhada, assim, efetivamente, há 52 anos. Quando efetivamente meus olhos foram iluminados pelo Evangelho. Até então, eu desfrutava um ambiente religioso extremamente saudável. Meu pai, presbítero da igreja, meu pastor me amava, eu comia na casa dele e até rolava um clima lá, porque eu acho que ele queria que no fundo eu também fosse genro dele, mas ele sempre respeitou isso. Então, amo a minha irmã lá, se essa gravação for ao ar aí, nenhum constrangimento. Pessoa queridíssima, sempre fui muito honrado naquela casa, meu Deus. Vi meu pastor chorar sangue, literalmente. Às vezes o estresse era tão grande que ele tinha hemorragia nas glândulas oculares. E um homem de uma dignidade, uma coerência com o evangelho muito grande. Mas muita coisa que eu via, exatamente porque eu estava lá metido nesse ambiente, muita coisa que eu via não fazia sentido. O ambiente era totalmente asséptico. Sabe quando você entra num lugar assim que não tem sujeira no canto, tudo limpinho, as paredes tudo pintadas, sabe aquela asepsia? Mas alguma coisa não funcionava. Não era de verdade. As pessoas não honravam umas às outras. Havia muita admiração e nenhum respeito. E aí, aos 14 anos de idade, eu vi a luz. Eu vi Cristo. E aí Jesus está fazendo uma pergunta interessante, Cláudio. Ele está perguntando assim, quem vocês dizem que eu sou? E às vezes a gente responderia a pergunta de Jesus do mesmo jeito que os discípulos responderam. O senhor é um profeta, o senhor é um resolvedor de problema, o senhor cura paralítico, o senhor faz cego ver, mudo falar, o senhor anda sobre as águas, o senhor ensina muito bem, o senhor é um Elias, desce fogo do céu, o senhor é um João Batista, sabe tudo que está certo e o que está errado na sociedade.
Então, ninguém melhor do que o Senhor para trazer um diagnóstico. Um mestre, um orientador, um guru. Essa resposta, ninguém precisa do Espírito Santo para dar. Você falar que Jesus operou um milagre na sua vida, curou seu irmão que estava para morrer, salvou seu filho que podia ter nascido morto, sarou uma erisipela, uma cólica de rim, ajudou você a pagar uma conta. Ninguém precisa do Espírito Santo. Não precisa. Não precisa de igreja, não precisa de oração, não precisa de Bíblia. Ter uma experiência com o poder de Jesus, como outros tiveram com Elias, com João Batista, com todo mundo, você não se dê ao trabalho. Você pode viver em pecado e ter uma experiência com o poder de Jesus. 10 leprosos tiveram a mesma experiência com o poder de Jesus. E você não sabe da vida de 9. Você nem sabe onde é que os outros 9 foi comemorar a cura. Está entendendo, não? Nós estamos entendendo isso? Viver uma experiência com o poder de Jesus não diz absolutamente nada sobre a sua vida espiritual. Absolutamente nada. Porque o sol nasce sobre justos e injustos. E Deus faz cair a chuva no mesmo terreno que produz o trigo e a erva daninha. Mesmo lugar. E aí Jesus fala, tá bom, mas e aí? Aí o Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Pedro estava tendo uma revelação que só o Espírito Santo pode revelar na sua vida. A natureza, o propósito da vida de Jesus. E o propósito da vida dele nunca foi ser apenas o seu Salvador. Mas é em salvando você, devolver você para o seu propósito. É isso. É uma reconciliação. Por isso que, na natureza essencial de Cristo, que só o Espírito Santo pode revelar, a cruz é essencial. Não há conhecimento de quem Cristo de fato é, sem entender que a cruz não foi um sacrifício imposto. A cruz é a natureza de Cristo. Não há Cristo sem cruz. Porque o propósito de todo filho de Deus não é ser salvo. É oferecer a sua vida espontaneamente em favor de quem não merece ser salvo. Porque se for em favor de quem merece, é interesse. E não é cruz. E não é Cristo. Ninguém precisa do Espírito Santo para oferecer algum tipo de sacrifício em favor de quem merece ser salvo. Zero Espírito Santo. Zero Espírito Santo. Você não precisa do Espírito Santo para fazer algum tipo de sacrifício em favor de quem merece. Mas oferecer voluntariamente sua vida em risco, em favor de quem sabidamente não merece, só se você tiver o Espírito de Cristo. Porque é isso que ele vai fazer. E sabe como é que foi que o homem se perdeu? Se salvando. O homem não se perdeu se perdendo. O homem se perdeu numa tentativa de salvação.
Foi tentando se salvar que o homem se perdeu. Porque o propósito da humanidade nunca foi se salvar. O propósito da humanidade sempre foi se oferecer e não se salvar. Aí Cristo vai encerrar de uma vez por todas o assunto do quê? Da salvação. Para de novo nos devolver ao propósito. Para que agora todo mundo sabendo que salvação não é mais o assunto, a gente não fique conversando com Jesus, mas sobre salvação. Como é que um pai de família se perde? Como é que um pai de família fica ausente da mesa? Se perdendo? Não, se salvando. Ou na empresa ou no prostíbulo. Ou você acha que ele foi para o prostíbulo pensando em se perder? Não. Sabe o que ele foi fazer no prostíbulo? Ele foi ter certeza que ele ia receber o preço que ele pode pagar pela salvação que ele merece. Simples assim, mano. Ou você acha que o anticristo vem oferecer para você uma proposta de perdição? Lê na Bíblia que hora que foi que o diabo apareceu oferecendo perdição. O diabo só aparece oferecendo o quê? Salvação. Ele apareceu lá no Jardim do Éden para oferecer o quê? Salvação. Sabe como é que ele ofereceu salvação? Come dessa frutinha aqui para você ter certeza que você vai sempre fazer a coisa certa. Para ter direito. É isso. Depois ele apareceu no deserto para oferecer o que para Jesus? O diabo apareceu no deserto para falar assim, larga desse Deus aí, ele está te sacaneando, arruma outro. Foi isso que ele falou? Não. Pega com esse Deus aí, lembra para ele quem você é, para ele ficar na obrigação de ter que salvar você. Apresenta a conta. Vê lá, vê se o seu Deus se sente culpado de ter que te salvar. E depois na cruz, rapaz. Quando foi que Pedro foi chamado de Satanás? Porque chamou Jesus para beber uma e ficar tonto? Não. É porque Pedro chamou ele para beber todas e ficar louco. Porque se fosse para tomar só uma para ficar assim meio alegre, talvez Jesus até tinha tomado. Mas beber todas a ponto de se esquecer qual é o propósito da vida, ele teria ficado louco. E é isso que Pedro ofereceu para ele. A cachaça que podia deixar ele louco. E o que Pedro ofereceu para Jesus? Salvação. Quando foi que um discípulo foi chamado de Satanás? Aí, lá na cruz, rapaz. O que está sendo oferecido assim aos 45 do segundo tempo? Salva-te a ti mesmo. Um gol contra. Aí Jesus, conversando sobre isso, ele fala assim, ó, tu és o Cristo. E aí, quando Pedro respondeu que ele é o Cristo, veja como é que Jesus explicou ser o Cristo. Jesus advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse, é necessário que o Filho do Homem, bate na mãozinha de quem está do seu lado aí, é necessário, não é acidental. Às vezes você está achando que é acidental, irmão. Meu irmão, se você está achando que cruz é um acidente de percurso, que você tropeçou nela, eu estava andando, rapaz, você sabe que eu estava andando outro dia de tarde, indo para visitar a família, tropecei numa cruz, quase morri. Não, irmão. Cruz não é uma coisa que você tropeça. Cruz não é uma coisa que alguém te coloca lá. Cruz é uma coisa que você levanta de manhã e você busca com as suas mãos e prega nas suas costas.
Simples assim, ué. E aí ele fala assim, ó, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos bandidos, pelos marginais, pelos corruptos. É isso que está escrito aí, mano? Não. Não mesmo. Estou chocado. Não é isso. Sempre achei que quem ia fazer a gente sofrer eram os bandidos, safados, sem vergonha, os cachaceiros, adultos, viciados. Não. Estou precisando ler a Bíblia. Não. Quem vai fazer você sofrer muito, meu filho, são os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e os mestres da palavra. É esses que vão te dar canseira. Mas é necessário que isso aconteça até que você seja morto. Então eu não quero morrer de outra coisa, não, amado. Glória a Deus. Ele continua. Agora é o seguinte, já que eu estou sofrendo isso, vai vocês tudo para casa. Porque o que o ser humano tinha que sofrer, Jesus já sofreu. Agora cada um pega aqui sua marmita e vai comer em paz. Vai viver a sua vida, meu irmão. Vai se salvar. E vai pedir que Jesus te ajude. Vai pedir que Jesus te ajude, eu vou te falar quem é que vai aparecer para te ajudar. Vai lá pedir para Jesus te salvar. Sabe quando foi que Jesus apareceu e você pediu salvação? A primeira vez. E ele te salvou. Daí para frente, acabou o assunto de salvação. Agora é propósito. Porque uma vez que você já conhece o Salvador, toda vez que você pedir salvação, quem vai aparecer é o capeta. Para que você continue pensando em se salvar em vez de cumprir o seu propósito. E ele fala, porque agora aqueles que estão em mim, presta atenção. Quem quiser me acompanhar, me negue uma vez por ano. No dia de finados, Semana Santa. Ou me negue na quarentena, antes de cair na farra do carnaval. Meu Deus do céu! Negue-se a si mesmo quantas vezes por semana? Domingo, meu irmão, para vir numa missa, resolver sua vida em 1h30 de culto, para depois Jesus te ajudar as outras semanas, o resto da semana inteira que você está preocupado em se salvar? Não. Negue-se a si mesmo quando? Quando? Diariamente. E pegue a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida está irremediavelmente perdido. Mas quem por amor de mim sacrificar a sua vida, esse encontrou a verdadeira salvação. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perdeu o sentido da sua vida? Quanto mais você precisa ganhar para começar a cumprir o seu propósito? Quanto mais dinheiro você precisa? Quanto mais diploma? De que tamanho tem que ser sua próxima casa? Qual o seu novo endereço? Quando é que vai começar na vida de todos nós o propósito? Quanto mais Deus precisa continuar nos salvando? Quanto mais de salvação eu preciso para começar a cumprir o meu propósito? De que tamanho é a minha carência? De que tamanho é o meu medo? E sabe o que Jesus diz? Não ande ansioso quanto ao dia de amanhã.
Sabe por quê? Vou te explicar. Fica preocupado com o dia de amanhã, não. Alguém está preocupado com o dia de amanhã? Deixa eu te dar uma boa notícia. Vai ser péssimo. Só capeta, demônio. Está escrito isso. Jesus falou, não preocupa com o dia de amanhã, não. Porque o amanhã trará suas próprios problemas. Portanto, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não falou que o próximo dia vai trazer o bem. Sabe quem é o bem do próximo dia? Eu, bem resolvido. Porque se você continuar esperando o dia de amanhã, você é mal resolvido hoje. Então você já tomou uma taca hoje tentando te salvar, e vai tomar 2 tacas amanhã tentando te salvar, e vai tomar 20 tacas por semana. Em vez de ser uma pessoa bem resolvida de manhã, para encarar a bronca e assumir o risco de perder a sua vida só para cumprir o seu propósito. Meu Deus, nós estamos vivendo um país infantilizado, em que as pessoas estão preferindo guardar suas posições do que assumir suas responsabilidades, defender suas ideias, do que confrontar as realidades. As pessoas estão preferindo a admiração ao respeito. Ontem uma menina me fez uma pergunta. Eu estava num encontro ontem, eu estou assim meio nervoso, porque foi uma semana muito difícil. Aliás, vou te falar um negócio. A vida não é um tudo certo nem um tudo errado. A vida é um tudo bom porque está tudo difícil. E se estiver fácil, é porque alguma coisa está fora de lugar. Porque o mundo jaz no maligno. Você está querendo vida fácil para os seus filhos? Ele não vai ter. Ensina seus filhos a ser uma pessoa bem resolvida para enfrentar dias ainda mais difíceis. Não prepare gente mole para uma vida fácil. Não prepare gente corrupta que só funciona à custa de dinheiro e de conforto. Prepare homens e mulheres que estejam preparados para funcionar bem em qualquer circunstância, porque aprenderam diariamente a tomar sua cruz. E se perguntar como é que está? Está muito difícil, mas está bom, porque eu fui avisado. Amém? Aí ontem, rapaz, o povo acha que tem certas coisas, o povo acha que tem certos movimentos que eu faço, que é assim, canseira. Não é, amado. Tem certo movimento que eu faço para poder descansar. Eu tenho que movimentar certas coisas, senão não dá descanso. Aí ontem de manhã teve um batismo. Fiz um batismo aqui, ontem de manhã. Pensa um cara que é renovado toda vez que batiza uma criança. Meu Deus do céu. Ontem foi o batismo da Alice. Aí fui lá, Alice. Jesus amado. Iluminação. O nome que Deus colocou no meu coração para Alice foi aquela que facilita, que descomplica. O povo está ficando complicado demais, amado. Meu Deus, é muita condição, está tudo precificado. As pessoas só entram numa coisa depois que encontraram uma vantagem. Não quero assumir o risco de transformar um processo, de investir num outro. Sempre tem que ter um trenzinho, aí brabeza. Aí seguinte, aí beleza, foi o batismo, que trem arrebatado, montei no carro, fui lá para Brasília, um encontro, 200 jovens, tudo entre 20 e 30. Pensa bem, 200 jovens. Avivamento, tinha gente lá, Sergipe, Recife, João Pessoa, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia. E sabe o que esses jovens estavam dando testemunho?
Eu era a única pessoa lá com mais de 55 anos. Você não tem noção como é que eu fui abraçado naquele lugar. E quando eu falo isso, é por causa da sua vida. É por causa dessas conversas difíceis que nós estamos tendo aqui. Porque é isso que eles estão procurando. Eles não estão procurando boas mensagens, eles estão procurando coerência. Jovem que eu nunca vi, lá de Sergipe, do interior do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, me abraçar e dizer: você está trazendo esperança para a nossa vida. Uma menina que estava me recebendo lá, eu conheço a família dela. Eu sei o tamanho do drama que ela enfrentou para encontrar coerência na casa dela. Eu fiquei chocado de encontrá-la lá. Quando eu encontrei ela lá, eu sei da história dos seus pais, de tudo que a gente passou. Eu falei assim: Deus, obrigado, porque a gente nunca foi pela aparência, porque não era pelos pais, era por ela. E ela virando o coração dela do avesso. Em gratidão, falou: sei o que você sacrificou e creu pela nossa casa. Aí quando a gente estava caminhando, ela parecia que queria adivinhar meus pensamentos. Ela falou assim: é muito bom ter o senhor aqui. Eu falei assim: por que é tão bom? Ela falou: sabe por quê? Nesses eventos, junta gente demais, vem muito líder, pregador, vem muita gente, de tudo quanto é lugar. Não falta quem quer vir pregar aqui. E a gente está vendo tanta coisa ruim. A gente está tendo que conviver com tanta incoerência. E ter você aqui, conhecendo sua vida, sua casa, sua família, e encher de esperança. Você acha que eu estou cansado? Era 11h30 da noite, uma menina me abraçou, falou assim, lá o povo não queria ir à festa. Aí uma menina mais ou menos assim, de uns 19 anos, me abraçou, cara da Sarinha. Ei, Paulo Júnior, como é que é ser famoso? Eu falei assim: eu? Sei não. Ela falou: não? Eu falei: não, eu sei como é que é ser querido. Porque querido é uma coisa que você resolve com 2 ou 3. Famoso tem que ter muitos. Aí ela me abraçou de novo. Eu falei: tá vendo? Ser querida você resolveu com 2 ou 3. Aprenda a ser querida. Você não tem que ser famosa. Não estamos aqui para guardar reputação, não, amados. Nem admiração. Nós estamos aqui para representar respeito pela palavra empenhada e o compromisso assumido. Glória a Deus, amado. Pensa se eu não precisava de uma palavra dessa 11h30 da noite. Amém. É isso, sabe, Cláudio? Pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Não está fácil, irmãos. Está muito difícil. Quanto falta ainda para você ser salvo? Quanto ainda falta para você ser salvo? Para que finalmente você possa se entregar a cumprir o seu propósito. Quanto mais precisa de Jesus para que você finalmente se entregue a Cristo? Porque é Cristo, amados. Não é Jesus. É Jesus, o Cristo. Porque se for só Jesus, é Satanás, o anticristo. Se for só salvação, é o anticristo. E o anticristo não vem contra Jesus. O anticristo se oferece para salvar Jesus, para que ele continue salvando a gente. E Cristo quer ver a gente pendurado na mesma cruz que ele se pendurou. Sabe quantas vezes? Todo dia, até acabar. Glória a Deus, amado.
Então, queria abrir o meu coração com você, amigo. Por favor, da nossa paróquia aqui, porque às vezes a gente não sabe de onde está vindo tanta pressão. Sabe de onde está vindo essa pressão? De uma jovem que quis tirar uma foto comigo e com você. Porque a última foto que ela tinha comigo e com você, ela tinha 8 anos de idade. E agora ela tem 16. E ama Jesus tanto quanto. Ela falou para te encontrar aqui 8 anos depois e repetir essa foto, Paulo Júnior. Fala com a Lana lá. Me renova. Me renova. Sabe, amados, as pessoas precisam encontrar a gente no mesmo lugar. E não correndo atrás de salvação. Amém? Você sabe que eu não venho, né, do universo da teologia. Então, eu acho que eu tenho uma certa isenção em olhar para algumas coisas. Uma das coisas que me chamou a atenção foi perceber os livros de teologia que falam a respeito de salvação. Para você que talvez não saiba, o nome disso é soteriologia. Eu demorei a entender, falei, gente, aí tem aqueles manuais enormes de teólogos do mundo ocidental de uma forma geral para falar a respeito de salvação, e a minha sensação sempre, como ex-professor de matemática, é de que as pessoas passam 12, 15 anos na escola estudando trigonometria, logaritmo, geometria analítica, geometria descritiva, e se a gente pedir para dividir 42 por 6, talvez a gente tenha uma dificuldade. Se pedir para dividir por 7,5, é provável que não saia. E me parece que no universo do ensino, a gente chegou nesse lugar, onde a gente complicou coisas que não deveriam ser complicadas. E à medida que você foi falando, eu me lembrei de um momento na vida de Jesus em que Pedro virou para ele e falou assim, mas do jeito que o senhor está falando, quem que pode ser salvo? Eu queria lembrar esse contexto com vocês, aqui e voltar de onde você começou, e muito da sua angústia passa por esse lugar. Num determinado momento... Você lembra que quando Pedro percebeu que Jesus estava colocando uma dificuldade quase que intransponível na salvação, ele não falou de gente errada, ele falou de gente rica. Algum tipo de riqueza, algum tipo de posse que eu tenho, aquilo que eu possuo. E Pedro falou, mas então, se salvação é abrir mão do que eu possuo, quem vai se salvar? E me chama a atenção porque essa conversa começou com um jovem. Na verdade, depende do evangelho, ele é chamado de jovem, dependendo do evangelho, ele é chamado de homem, dependendo do evangelho, ele é chamado de um homem importante. São 3 versões, né? E eu acho que é proposital mesmo, exatamente para abrir esse lugar. Qualquer um dos 3. Né? E aí, esse jovem chegou para Jesus, e antes de chegar no assunto da salvação, o jovem chegou para Jesus e falou, o que eu preciso fazer para entrar nessa dimensão de vida eterna? E aí a conversa foi mudando, e é Pedro quem pela primeira vez fala assim, mas desse jeito quem pode ser salvo? Perceba que a conversa começou de um jeito, foi caminhando. Mas voltando, para quem não lembra do contexto, depois você dá uma olhada lá, aquela história famosa do jovem rico. Num determinado momento, um jovem chega. E esse jovem, interessante isso, não olha para ele como um paradigma de um cara errado, o arquétipo do errado. Não. Esse jovem se aproxima de Jesus. O texto diz que ele corre. Isso é interessante, parece bobo, mas não. Ele corre porque naquela cultura os homens não corriam, porque para correr teria que levantar a saia, e aquilo era mostrar o calcanhar e era sinal de vergonha. Assim como o pai da parábola lá do filho mais novo e do filho mais velho. O pai não tem vergonha de correr até o filho mais novo para chegar. O jovem corre. Ele não só corre, como ele se dobra aos pés de Jesus. Isso para um judeu não era coisa simples. E ele vira para Jesus e fala, o que eu preciso fazer? Essa não é uma pergunta nova. Outras pessoas já tinham perguntado isso para Jesus. Essa não era uma pergunta que tinha aparecido pela primeira vez. E aí Jesus diz assim para ele, bom, primeiro você está em dúvida aí em algumas questões, porque você me chamou de bom mestre.
Então, estou vendo que você é um cara preocupado com o certo e com o errado e está confundindo isso com o que é bom e o que é mal. Mas nós vamos continuar essa conversa. O seguinte, te falta um negócio. É mesmo? Falta. Faz o seguinte, pega todos os seus bens, venda, dê o dinheiro aos pobres e a gente para por aí, mas a história não para por aí. Depois vem e me segue. Você tem coisa demais, por isso que está te faltando. Tem coisa demais na sua vida, por isso você está sentindo falta. Você tem um excesso na sua vida que está te trazendo uma sensação de ausência. Você tem presença de tanta coisa, estou faltando eu nesse lugar. Aí o jovem olha para aquilo de maneira extremamente triste e vai embora. Mas a conversa não termina. Jesus vira para os discípulos e fala: muito, muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí, por rico, a gente precisa lembrar que Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi riquíssimo, Salomão, Davi. Então a questão não é ser rico, a questão é que lugar a riqueza ocupa na sua vida. São coisas distintas. E aí, quando... Que tipo de pessoa você se tornou ao ter a sensação de posse? Porque não é a quantidade, é a posse. É a posse. Você possui alguma coisa, que você fica ali. É isso. E aí, quando Jesus diz, não vai dar, é a mesma coisa de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu vou abrir 2 parênteses aqui. Tem muito engano nisso. Muita gente olha para a palavra original camelo, ela é parecida com corda no grego. Isso é fácil de você encontrar na internet, inclusive. Aí muita gente acha assim, não, Jesus estava falando que é difícil passar uma corda pelo buraco de uma agulha. Não é isso, ele está falando camelo. E fundo da agulha não é a expressão de uma porta que havia em Jerusalém, que um camelo tinha que abaixar para passar por baixo. Não, isso não. O texto é claro. É isso mesmo, é um camelo passar dentro do buraco de uma agulha. Ou seja, é impossível. É uma impossibilidade. Não é possível. Aí nessa hora é que Pedro fala assim, ué, mas... Então, agora Pedro está falando de quem? Dele. Agora Pedro não está mais preocupado com o menino que passou por lá. Pedro está falando dele. E aí eu queria tocar num ponto, que são as nossas crenças. Que no fundo tem a ver com aquela turma que levou Jesus para a cruz. Havia uma crença entre os judeus. Na verdade, é uma crença que faz parte do nosso inconsciente até hoje, que é a seguinte: as pessoas que fazem o certo, porque é isso que Jesus diz para o jovem um pouco mais cedo, não mata, não adultera, não rouba, não diga falso testemunho, não engane ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem fala assim, eu já faço isso. E a gente olha para esse jovem e fala assim, é arrogante. Não é arrogante. Paulo se apresentava dessa forma mesmo depois de convertido. Eu era irrepreensível quando os assuntos eram esses aí. Asséptico. Ninguém me pegou adulterando, ninguém me pegou mentindo. Paulo chama isso de asséptico, é uma coisa tão rigor, limpa, né? Que você não vai encontrar uma contaminação. Mas havia uma crença, e a expressão é essa mesmo, não é outra. Havia uma crença. A crença era a seguinte: quem faz as coisas certas é abençoada por Deus. Quem faz as coisas erradas é amaldiçoada por Deus. De tal forma que aquele jovem, mesmo sentindo falta, era visto por todos como um abençoado, porque ele era rico. O que Jesus faz quando ele diz para o jovem assim, tira isso da sua vida e me segue, que eu vou te colocar numa nova dimensão de vida. Sabe essa vida que você está chamando de vida eterna? Vou te colocar nessa dimensão. Mas primeiro, vamos tirar essas coisas. Aí depois você vem e anda comigo. Vamos começar um caminhar novo aqui. Na cabeça dele, mas em especial na cabeça dos discípulos, o que vem na sequência é, ué, mas como assim? E nós então, que largamos tudo, como é que nós vamos ficar? Aí Jesus diz, vocês podem ficar resolvidos. E aí ele usa uma hipérbole interessante. Quem deixou mãe vai receber 100 vezes mais. Ora, como é que recebe 100 vezes mais mães? É uma hipérbole, é uma figura de linguagem, não é isso. O que Jesus está dizendo é, mas tem mais. Não é disso que eu estou falando.
No meio do caminho, inclusive, vocês vão ter essas coisas 100 vezes mais com perseguição. Porque a turma... Com dificuldade. Porque a turma que tem convicções profundas e, na verdade, mistura convicções com fé, na verdade, estabeleceram para si mesmo crenças a respeito do que é certo e do que é errado. E aí já não conversamos mais, porque eu sou dono da verdade. E aí muita angústia que Paulo Júnior está colocando, e ele está sendo muito polido, tem a ver com isso. Ele sofre. E aí eu vou abrir isso, porque eu posso. Muito do que ele está colocando aqui tem a ver com o fato de que, assim como Jesus, eu conheço Paulo Júnior há quase 20 anos, né? Praticamente 20 anos. Assim como Jesus, eu nunca o vi sendo convidado para sentar numa mesa e não aceitar um convite. E aí, quando ele se senta com publicanos e pecadores, até hoje, algumas pessoas olham para ele e falam assim, que absurdo. É porque às vezes as pessoas não entendem que eu estou aqui agora, reunido com pecadores. Então, se fosse para evitar pecador na minha vida, não senta comigo, porque eu sou pecador. Se o propósito fosse esse, não vai lá em casa, não. Nem me chama para conversar, que eu posso te atrapalhar. Mas essas convicções que passam a ser propriedades nossas, nós precisamos abrir mão delas, porque elas se transformam em riquezas nas nossas vidas que não são verdadeiras. A gente se sente possuidor das pessoas. E aí Jesus deixa muito claro, vem, me segue, abre mão dessas coisas. Mas eu vou te levar para uma vida que é de uma outra dimensão. Ela toca a eternidade. E é disso que você tem falta. Embora você tenha excesso de muitas outras coisas. Amém? E sabe, Cláudio, irmãos, tudo isso é para aliviar a sua vida. Porque Paulo está dizendo assim, se descer um anjo aqui agora, um anjo, e pregar outro evangelho que não esse, repreende que é demônio. Se eu mesmo surtar e ensinar outro evangelho, repreende, igual Jesus falou com Pedro, é Satanás. As pessoas estão querendo escrever um evangelho para si. As pessoas estão querendo escrever o evangelho que a salve e não que oriente o seu propósito. O evangelho é, em salvando, reconciliar você com o propósito. Por isso que Jesus perguntou para aquele jovem, quanto mais você precisa para continuar querendo salvação? Quanto mais? O que mais você quer? O que aquele jovem foi pedir? O que ele foi pedir? Salvação. O que eu tenho que fazer para continuar sendo salvo? Não perca seu tempo. Não continue vindo aqui para encontrar formas de ser salvo. Você está no lugar errado. Você vai ficar com a sensação de que você não entendeu. Mas não é isso. É porque é isso. O evangelho não é para ensinar a gente. O evangelho a ser salvo. Ninguém... Eu vou falar uma coisa. Um ameba nasce buscando salvação. Formiga nasce procurando salvação. Cachorro louco quer ser salvo. Bandido, quando está roubando, quer ser o quê? Salvo. É salvação que diferencia as pessoas? É querer ser salvo? Não, irmãos. É Cristo. É Cristo em nós. O mundo só vai ver a glória de Deus quando cada um dos filhos de Deus parar de ficar procurando sua própria salvação e resolver ser Cristo. Jesus queria que aquele homem vendesse suas propriedades? Não.
Jesus queria que ele ficasse livre da posse que aquelas propriedades agora tinham dele. Porque ele achava que ele possuía, mas ele estava possuído delas. Ele ficou possuído dos seus bens. Agora tudo na vida dele era como é que ele ia salvar aquilo que custou tanto. E com isso ele foi perdendo a sua alma. Oi? E ele sabia. Ele sabia disso. Sabe o que o capeta sempre quis? Durar. Sabe qual vai ser a condenação dele? Durar. Você sabia que o capeta não vai morrer? E essa é a condenação dele. Sabe o que vai ser a coisa mais desejada no lago de fogo e inferno? Sabe não? Lá, na condenação eterna, naquele lago que arde de fogo, enxofre, a chama que nunca se apaga. Sabe qual vai ser o maior desejo de capeta? Sabe o que vai ser o desejo comum de capeta, condenado, todo mundo lá dentro? A morte. Porque agora finalmente todo mundo vai ter o que sempre quis. Vai ser salvo para sempre. E não vai poder mais cumprir um propósito. O medo da morte venceu. Eles tinham tanto medo de morrer que agora eles vão durar para sempre. Meu irmão, nós não fomos feitos para durar. Nós somos eternos. E seres eternos não estão aqui para salvar a vida. Estão aqui para cumprir um propósito. Se aproprie da sua eternidade. Olha para o seu filho e, pelo amor de Deus, não amaldiçoa ele com o dia de amanhã. Não deixe seu filho se preocupar um minuto sequer com o dia de amanhã. Mas ocupe-se em ensinar a eternidade para ele. Enche o coração do seu filho de eternidade, para que ele nunca precise possuir alguma coisa para se sentir seguro. Para que ele nunca tenha direito sobre coisa alguma para sentir que está realizado. Sabe como é que a gente faz um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Aquela agulha mesmo de costurar. Aquilo que só um fio de cabelo passa. Vou te falar uma coisa. Como é que você faz um camelo? Você transforma ele em líquido. Ou em vento. Amém? O rio passa pelo buraco de uma agulha. E o vento sopra pelo buraco de uma agulha. Então, quando você se torna alguém espiritual, você passa até no buraco de uma agulha. Era só o camelo se liquefazer. Sabe o que Jesus estava propondo para aquele jovem rico? Liquefaça-se. Vira vento, meu filho. E ninguém vai impedir você. Porque o vento sopra aonde quer. É isso que Jesus prometeu para nós. Continua vento, meu irmão. Não coloque âncoras na sua vida. E nem deixe que ninguém encorace você, prometendo proteção. Todo o peso que você colocar no seu coração vai impedir você de se liquefazer. O rio vai parar de correr. O vento vai parar de soprar. Como o rio e vento, você passava até no buraco de uma agulha.
Glória a Deus. A gente queria compartilhar isso. Então não é uma questão de um tudo certo, porque também não é uma questão de um tudo errado. Não espere que um tudo errado fique tudo certo. Mas viva a vida sabendo que mesmo estando tudo difícil, tá bom. Amém? Porque nós estamos aqui para revelar de que substância nós somos feitos. De espírito, de vontade, de propósito, e não de direito. Glória a Deus, amado. Nosso Pai nos ama porque a nossa oferta é espontânea. Se implicar algum tipo de interesse ou proteção, já não é espontânea. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Quem está mais leve aqui hoje? Aleluia, mano. Glória a Deus, Márcia Paula. A Márcia Paula foi a primeira que levantou a mão. Vem cá, Márcia Paula, vem orar por nós aqui. Tá tudo certo, Márcia Paula? Tudo bom. Tá muito tudo bom. Mas tá difícil, não tá? Muito difícil. Tá muito difícil. Muito. Mas tá bom. Jesus nunca escondeu as broncas dele, sabe, amado? Gente que está procurando o certo ou errado tem que mentir sobre suas realidades. Tem que vestir fantasia. Tem que pôr capa para ninguém perceber que a glória já foi. Quem vive de um tudo certo e de um tudo errado tem que vestir a fantasia do tudo certo para ninguém ver que já está tudo errado há muito tempo. Mas quem vive de um tudo bom, apesar de estar tudo difícil, pode ficar pelado, né? Você tem ideia, diante do seu desafio, e a gente pode abrir aqui, na presença de quantas pessoas estranhas você já ficou pelada nessa vida agora? Não, fala aí. Não é? Agradecida. Nosso Salvador foi crucificado nu. Sabe por quê? Porque a única coisa que valia a pena para ele mostrar é que um dia um homem empenhou uma palavra com ele. E mesmo pensando em desistir, porque era honrado. José não pensou em desistir porque era mau caráter. José pensou em desistir porque achou que não ia dar conta. José pensou em desistir porque ainda estava vivendo um mundo do tudo certo ou tudo errado. E quando Deus colocou o filho dele lá na mão do José, o José falou assim: tá tudo errado, porque agora o tudo certo vai morar lá em casa. Tudo certo vai morar lá em casa, tá tudo errado. Você quer que Jesus te salve, mas você não quer que ele morasse na sua casa. Quem queria Jesus morando em casa? Quem queria Jesus aqui cuidando da sua contabilidade? Fala, quem quer Jesus aqui assinando seu cheque no final do mês? Você quer que ele salve a sua empresa, mas você não quer entregar a tesouraria para ele. Quem quer que Jesus cuida das suas férias? Onde você vai passar férias e com quem? Porque Jesus vai incluir a sogra. Vai incluir o cunhado quebrado, e era exatamente disso que você queria tirar férias. É lascado, não? É lascado, Márcia Paula, é lascado, é lascado. Você ali querendo tirar férias, aí sabe que a pessoa aparece lá. Uai, tu vem que São Mamado, vai pra onde? Ou pra lua. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Hoje é um culto de descarrego. Tá todo mundo querendo culto de descarrego. É hoje. Minha filha, descarrego. Vamos orar, você ora por nós. Porque é isso. Jesus só queria mostrar uma coisa. Um dia, um homem venceu todos os seus medos
e assumiu comigo uma palavra e sustentou essa palavra até o fim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Oh, Pai Santo, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa família, obrigada por esse lugar, obrigada pelo Paulo Júnior, pelo Cláudio, pela Lana, por todos os nossos irmãos, Senhor. Obrigada pelos nossos desafios. Obrigada, Jesus, por tudo, Senhor Deus. Mas tudo mesmo. Tudo aquilo que compõe a gente, Senhor. Tudo que o Senhor já nos fez até aqui, Pai. E tudo que o Senhor faz e fará, Pai. Só o Senhor Deus, só o Senhor Deus. Obrigada, Jesus, por a gente ser família, por estarmos aqui, Pai, nos despindo, Senhor. Nos lava, Senhor, nos purifica, Pai. Nos limpa, Senhor. Nos exponha, Pai, nos exponha. Deixa a gente nu, Senhor, novamente, como o Senhor fez a gente no começo. Volta a gente para a origem, Senhor. Aleluia. Eu te peço em nome do seu santo Filho Jesus. Abençoa a nossa semana que o Senhor já abençoou. O Senhor já fez tudo, Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Aleluia. Em nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Aleluia. A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre você, ilumine seu coração e te dê paz. Que o amor do Pai, infalível, a graça maravilhosa de Cristo te instrua em cada situação da sua vida, para que nada possa impedir você de viver na perfeita, plena e absoluta comunhão do Espírito, na comunhão dos irmãos, na comunhão de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Nada te afaste da comunhão, nada te afaste das relações, nada te tire da mesa. Em nome de Cristo Jesus, vamos em paz, uma boa semana para todos.